Olá, boa noite, boa noite. Ajeitando os cabelos aqui, aguardando estabilizar todo mundo. Oi, Eliane, tudo bom? Vamos te ver. Que legal. Boa noite, boa noite. Obrigada, minha amiga. Sempre é bom, né? Ter as amigas. Oi, Dê, tudo bom? Oi, boa Deixa eu arrumar noite. aqui. Boa noite. Ai, agora minha cara ficou A gente esquisita. fica pela metade, né? Corta, sei lá. Pronto, agora deu certo. Estão me ouvindo? Eliane já deu boa noite, acho que tá ouvindo. Boa noite, Bem, Paty. O pessoal vai entrando. Como é que você tá, amiga? tudo bem? Eliane entrou. Foi corrida ali, né? Nossa, Mas correria. sempre dá certo. O bom é Sempre, que dá certo no final. Isso é ótimo. sempre dá certo. Que Tudo legal, que bem? legal. Amiga, tô bem feliz de você estar aqui comigo, falando de um assunto importantíssimo, da gente identificar, né, a dependência emocional na nossa rotina, gente. Aliás, até deixa eu colocar isso, eu vou colocar o comentário fixado. Ah, não, como identificar, né? Isso. Como identificar dependência emocional na rotina. Tem coisas que a gente vai fazendo e não percebe, né? E acha que é normal, né? E vai ficando, vai Isso. ficando, vai ficando. Pronto, fixei o comentário, tudo certo, tudo bem. Aos pouquinhos eu vou me entendendo com esse Instagram. Então é isso. Dê, seja bem-vinda. Bem-vindo a quem está chegando agora, Ana Paula também. Boa noite, boa noite. A Denise é uma pessoa muito especial. Eu encontrei ela no digital e a amizade foi quase que instantânea, né, de É, competência, de boniteza, de simpatia, de assuntos. Eu acho que tudo casou e nada mais justo, né? Que nem eu sempre falo para as pessoas aqui, que eu sempre trago quem está no meu entorno que eu acho que vale a pena, que traz um conteúdo de valor, né? Que trabalha com aquilo de uma forma consistente. Então, Dê, se apresente, explique um pouquinho do seu trabalho e daí, como sempre, eu selecionei algumas perguntas e a gente vai batendo um papo sobre isso e deixar todo mundo consciente aí e, de repente, uma tomada de decisão aí que precisava de um empurrãozinho para melhor, né? De repente a gente consegue dar uma luz para as pessoas. tá certo. Boa noite, boa noite. Ni, muito obrigada por esse convite, por eu estar aqui. Cheguei aqui correria aqui no final de dia, mas muito obrigada. Bom, para quem não me conhece, eu sou advogada já há bastante tempo, há 20 e tantos anos, embora a cara não pareça. E que nem eu digo, né? A gente é acostumado a lidar com desafios, com conflitos, mas quando a gente se vê num conflito pessoal, quando eu me vi num conflito pessoal de relacionamento, eu não sabia como lidar com isso, né? Então, isso foi lá em 2020, no meio da pandemia. Eu achei que eu tava com problema no trabalho mesmo, né? Olha quem chegou aí, a Natália, Natália! a Ai, que Eliane. legal! Boa noite, boa noite. Eu achei que eu estava com problema de procrastinação no trabalho Ah, e eu fui procurar um curso de neurociência, neurociência comportamental, para desenvolver as questões do meu trabalho. E o curso era super profundo, eram meses e tal, e quando eu me deparei, na verdade, o meu problema estava dentro de casa, né? O meu problema era no meu relacionamento. E aí eu estava me escondendo no meu trabalho por causa da minha situação. Então, às vezes, a gente não percebe que a gente está com um problema muito maior e a gente começa a ter sérios problemas no dia a dia, até nas rotinas, né? As nossas sim. rotinas vão nos afundando, quando, na verdade, o nosso problema é muito maior. Então, achei sensacional essa tua proposta da live, porque a gente pode identificar pequenas coisas na nossa rotina que podem estar escondendo um problema maior na nossa vida, né? Porque um problema grande pode
pode estar por trás e a gente pode nem estar percebendo. E disso tudo, criou um produto digital, gente, e saiu da nhaca e ainda está ajudando outras pessoas a perceber isso. Fala um pouquinho do teu produto aqui que merece, merece. Conta. Paulo, primeiro eu preciso falar do momento clique, que eu sempre quase me emociono, assim. E foi no final desse curso, né, do tipo... a gente sempre fala, né, quando a gente faz um desenvolvimento pessoal, que a gente é um balde furado, né? Então, tá, Denise, o que tu pode colaborar, né? Qual foi teu momento, teu grande momento, né? Então, meu grande momento foi descobrir minha codependência emocional. Então, no momento que você entrou aqui, você era um balde furado. Você passou por esse processo de meses de transformação e você fechou todos esses furos. Então, agora você pode transbordar na vida das pessoas, né? Então, quando eu contei a minha história, que nem vou entrar no mérito aqui, mas da codependência, enfim, até o meu mentor de solução, acho que tem várias mulheres que podem se identificar com isso. E muitas pessoas me mandaram muitas mensagens na hora, e aquilo me chocou, me emocionou, porque realmente tem muitas mulheres passando por dificuldade e não têm nem noção disso, né? E eu digo com certeza, né? Agora que eu tapei os furos do meu balde, tá na hora de poder transbordar e ajudar as outras pessoas a fecharem os seus buracos, né? Porque a gente tem muito vazio dentro da gente, a gente procura nas outras pessoas fechar. E, na verdade, somos nós que temos que fechar esses buracos. Então... E vai longe em vários sentidos, né, Dê? Porque você estava falando e eu estava pensando uma situação que eu passei na vida, assim, que foi muito surreal, assim, e tem várias facetas a dependência emocional, apesar da gente não perceber, né? Porque não é uma coisa óbvia, né? Não. E eu sempre falo que nada supera a rotina, né? Você consistentemente fazer algo vai te levar em algum lugar, né? Seja para cima ou seja para baixo. Né? Exatamente. Não importa, porque você está repetindo um comportamento ad eternum, sem a tua consciência e sem o teu poder de mando, e você não percebe o buraco que você está entrando, né? Sequer você percebe se você está no buraco, né? Só fazendo uma pausa que eu tenho que, né? A Eliane chamou a gente de duas maravilhosas. Agradeço, recebo, muito obrigada. Você também é linda. Obrigada, muito obrigada. Menino do Mamara é o quê? Do uma maravilhosa. Mamara total. Mas olha só que engraçado. Eu tava num relacionamento um tempo atrás e a pessoa falou pra mim assim: nossa, você fica doente com frequência. Cada vez é uma coisa. Claro, não eram coisas sérias, tipo um câncer, um negócio assim. Era assim, sei lá, essas candidíases de mulher, uma dor de garganta, um estômago que, né, tal. Quando ele falou isso, eu fiquei olhando pra ele e falei assim: olha, mas você só me trata bem e me dá atenção quando eu fico doente. E aquilo foi nossa, uma facada no meu coração, assim. Mas foi uma percepção meio que intuitiva. Eu já estou fazendo processos emocionais já vem um tempo, não focado na dependência emocional. Mas a hora que ele falou isso, que eu caí em mim, eu estava criando doenças para ficar debilitada e então ele parar com o mau humor, ele parar com uma série de outras coisas e me dar atenção. Então, a gente acaba fazendo até inconsciente, né? Isso, essa repetição de padrão. Você vê isso acontecer também? Sem dúvida. E era isso que eu ia falar. A dependência emocional, ela é um padrão de comportamento, né? É um padrão de comportamento que ele é aprendido em algum momento, seja na infância, seja depois mesmo, né? Então, ele é um padrão de comportamento. Então, essa questão que tu falou de ficar constantemente doente, e no teu caso, para ter atenção, até conversei com a Natália, que está aqui presente, a gente conversou sobre isso. O quanto tem utilidade no que a gente se causa, né? O quanto a tua doença tinha utilidade. Então, é tudo, obviamente, inconsciente, né? Mas o quanto a gente fica doente por querer, entre aspas, né? Mas qual a utilidade que tá tendo aquela doença para mim? E isso vai mais longe, né? Qual a utilidade que eu criar sempre dívidas tem para mim? Eu não conseguir sair das dívidas tem para mim?
Qual a utilidade de eu manter esse peso tem para mim? Qual a utilidade de eu ter um homem, ter que sustentar um homem na minha casa tem para mim? Qual a utilidade de eu dizer que aquele homem me trata mal e eu me fazer de vítima tem para mim? Quando a utilidade acaba, eu consigo me livrar da dependência emocional. Forte, né? Nossa, até me arrepiou aqui, porque a utilidade, não sei se você concorda, mas começa pela consciência, né? Porque a hora que dá aquele clique, você fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo comigo? E esses padrões comportamentais, eles são aprendidos, seja por referencial, né? Pai, mãe, televisão, novela, sei lá, as pessoas em volta, enfim. Ou até por sobrevivência básica, né? Que você não acha outro meio, outro caminho, né? De lidar com isso, sim. Gente, aproveitando quais os benefícios nos malefícios. Exatamente, Natália, exatamente. Gente, aproveitando que entrou na live, manda 10 aviãozinhos pra mulherada aí, gente. Vamos fazer essa mulherada despertar, levar todo mundo pra cima. Vamos lá. 10 aviãozinhos cada um. Vamos lá. Convenção de aviãozinho. E digita aqui o número 1, quem já se percebeu em alguma situação que a Denise falou agora. Entrou aqui o Dr. Márcio Eduardo. Entrou a Natália também. Tudo bom, Nath? E uma Coloque, pessoal. Número 1, se alguém já se viu em alguma situação. Isso aí, Nath. É surreal, né, gente? Impressionante, a gente não percebe. É sempre no outro, né? É na novela, é no amigo. É fácil apontar o dedo, né? Na situação do outro, né? Márcia, bem isso. E tem uma coisa que tu comentou, Ni, em relação aos padrões, né? A gente tem quase que uma autorização social para ter esse amor de amar demais, né? A gente que tem uma idade um pouco mais, né? Essa coisa de... Somos sábias. Somos sábias. Eu me criei vendo poemas, né? Aquela coisa de aqueles poemas sofridos, né? Aquelas novelas em que ele não liga, aquela ligação interminável, aquelas perseguições de carro, aqueles acidentes, né? Aquela coisa... Isso, né? A jornada do herói. Nossa. Isso, aquela autorização para sofrer por amor. Exato. Então parece que se tu não sofre por amor, tu não ama. Parece que tu não tem o certificado de ok, você ama. Então, não é autêntico ser leve, né? Isso aí. E na verdade, o amor ele é leve. Ele é para ser leve. O amor não dói, o amor é para ser leve. Então, às vezes, a gente... E quando é leve, eu já falei sobre isso também, a gente cava treta, né? Quando a gente tá numa relação razoável, a gente vai lá e cava uma treta. Então, a gente tá tão acostumado com o nosso padrão cerebral que o nosso cérebro vai lá e acha uma rusga para se incomodar. Então, é muito, muito disso, assim. E outra coisa também que tu falaste, da questão da proteção. Tem muito padrão disso, porque a pessoa se acostumou com isso. A pessoa se acostumou a ficar quieta para não se responsabilizar quando era pequena. A pessoa se acostumou a sobreviver com aquilo, né? Então, hoje ela fica em relacionamentos, e a gente está falando de relacionamento abusivo, a gente está falando de codependência, né? Que é mais do que uma dependência. Em relacionamentos abusivos, onde até a própria a questão física dela, né, está em risco. Mas ela aprendeu isso. E muitas pessoas olham de fora e dizem, mas por que a pessoa não sai? Eu digo porque é irracional. É um sentimento irracional. Então, a dependência emocional, ela é um apego irracional que a gente tem em relação a outra pessoa, aonde a gente bota em risco a nossa própria integridade física. Olha que louco isso. É louco. É uma necessidade tão grande de apego que a gente desvirtua e vai contra os nossos próprios valores e contra a nossa própria integridade física. Sem perceber. Sim, né? Sem se dar conta. Sem se dar conta. A Natália colocou aqui, ó, que acha que todos nós temos dependência emocional. O que você me diz? Assim, da onde que viria um ser humano, não sei, tratado naturalmente ou sem cair nessas armadilhas, frente a tudo que a gente vê, frente à sociedade validando o sofrimento para ter amor, né? Como que você enxerga isso, Dê?
Eu já falei sobre isso. Eu acho que todos nós, em algum momento, já somos ou seremos dependentes. E eu digo mais. Eu digo que a questão da codependência emocional, ela vai ser, em um certo momento, uma epidemia. Porque a codependência emocional, as pessoas não se ligam em relação a isso, tá? Mas só para explicar, assim. Explica a diferença. É, Da dependência para para codependência. codependência. Eu falo dependência como um gênero grande e os filhinhos a dependência e a codependência, tá? A dependência, ela é mais light, digamos assim, e a codependência, ela precisa. Já te respondo, Marcos. E a codependência, ela precisa ter duas pessoas, tá? Vamos lá, na origem da codependência, para vocês me entenderem. A codependência, ela teve origem lá em 1960, que ela vem lá com os alcoólatras anônimos, tá? A codependência, ela tem a origem lá com os alcoolistas, com os alcoólatras. Então, lá quando surgiu os AAs, surgiu um grupo que eram essas pessoas que levavam os alcoólatras para os grupos dos AAs, né? Então, se fez um grupo para essas pessoas participarem das reuniões e acolher esses familiares, filhos, mães, pais, esposas, enfim, desses alcoólatras, tá? Esses alcoolistas. Que foi chamado Al-Anon, esse grupo assim. E se percebeu que havia uma característica em comum dessas pessoas. Pitoresco, não? E aí se identificou que elas tinham as mesmas características e essas características retroalimentavam o vício dos alcoolistas. Por isso eles foram denominados co-alcoolistas e codependentes. Com o tempo, foi se vendo que os codependentes não eram só em relação a pessoas que tinham um alcoolista, mas pessoas de qualquer vício, pessoas que têm um distúrbio mental, pessoas que são viciadas em sexo, viciadas em trabalho, viciadas em jogos, pessoas com distúrbio, pessoas que batem, pessoas que gritam, pessoas que realmente são difíceis de conviver. Então, o codependente, ele tem uma relação, ele precisa dessa relação, dessa dinâmica com essa outra pessoa. Então, ele tem uma relação mais forte, porque ele retroalimenta isso. E como é que se dá essa dinâmica? Através do triângulo de Karpman, triângulo de dramas de Karpman, aonde as duas pessoas, elas variam entre vítima salvador e tem um termo que não é acusador, mas é como se fosse, tá? Algoz, eles mudam um pouco o termo. Então, uma hora eu sou a vítima, uma hora eu sou o salvador da pessoa e outra hora eu sou o cobrador, o algoz da pessoa. Então, as duas pessoas, tanto o viciado, digamos assim, né? O dependente e o codependente, eles transitam entre essas três figuras. É muito louco. Então, por exemplo, eu sou casada com um alcoolista. Eu sou codependente. Os meus filhos, por serem filhos de um alcoolista, eles automaticamente são codependentes, porque eles já têm essas características. Entendi. Logo, a tendência deles é ter relações assim. E eu também sou uma codependente. Então, a minha relação com eles já vai ser assim. Entendi. Logo, a relação que eles vão ter adiante já vai ser problemática. Se não existir um movimento de rompimento de padrão, vai ser assim, entendeu? Então eu digo, no momento que um passa, entendeu? Encostou, foi. É uma coisa louca. Por isso que eu digo, é muito como essas mulheres. Uma coisa que eu faço assim para as mulheres é: se você não tem medo por você, se você não sai por você, pense nos seus filhos, sabe? Porque quanto antes você romper essa forma de convivência, esse padrão de relacionamento, mais fácil vai ser os seus filhos não repetirem. Porque os seus filhos estão vendo isso aí, vão tendo isso como normal, sabe? Exato. Porque vai passando. É como se fosse genético, entendeu? E tanto assim, os filhos de um alcoolista podem ser alcoolistas ou já são codependentes. E além de tudo, eles podem ser alcoolistas. Entende? É o comportamento do neurônio espelho, né? A repetição isso aí.
por estar convivendo. Inclusive, a gente não tem só mulheres aqui, ó. Entraram homens. Boa noite, Juan, também. Boa noite. E o Márcio, o advogado Márcio, doutor, nossa, temos um doutor, me explicar aqui, perguntou, é possível existir felicidade na codependência? Márcio, é possível se tu conseguir praticar o desapego. O que é o desapego? É realmente tu conseguir viver sem ser em função do outro. Por exemplo, nesse caso, tá? Da codependência em específico, aonde vou usar aqui a questão de ter uma doença ou de ter um vício. Porque se for a codependência em relação a você viver com um relacionamento abusivo, onde você apanha e etc., aí realmente fica difícil, né? Aí a integridade física fica ameaçada, aí não dá, exatamente. Né? Mas se você conseguir, por exemplo, se você... Porque a codependência também tem relação com doença, né? Até as pessoas que trabalham com pessoas doentes, elas podem desenvolver codependência. Olha que louco. Porque a codependência, você se preocupa tanto com o outro, você cuida tanto do outro que você esquece de você. Esquece de você, claro. Mas, e fica naquele triângulo, né? E respondendo a tua pergunta, Márcio, se a gente conseguir viver no sentido de entender que o comportamento do outro é responsabilidade dele, então conseguir praticar o desapego nesse sentido, a gente consegue. Por exemplo, meu marido é alcoolista, mas eu não sou responsável pelas atitudes dele em decorrência disso. Eu não vou ficar cuidando dele. Eu não vou cuidar a hora que ele chega, eu não vou cuidar. Né? É difícil pra caramba, entendeu? Você viver em alerta o tempo todo. Para viver em alerta para não trazer isso para você. Deve ser um gasto de energia absurdo isso, né? Energia absurda, porque além de tudo, o alcoolismo é uma doença. Então, você entender que aquilo ali não é de propósito. Porque a codependência, ela tem uma série A Mari entrou também. Oi, Mari. Oi, Mari. Bora, Mari. A codependência, ela tem uma série de caminhos, e uma das fases da codependência é a raiva, né? Que você passa muita raiva. Sim. E você entender, eu acho que o desapego, assim, é o suprassumo de você estar amadurecida mentalmente, né? Porque você já passou por aquela fase da raiva, você já entendeu que isso é uma doença, e você já sedimentou que ok para você é aquela dinâmica que você consegue viver e não responsabilizar aquela pessoa pela sua vida. Então, que você entende que aquilo ali não está sob seu controle e que você ama aquela pessoa apesar disso e que você vai viver a sua vida com aquilo, entendeu? Sem deixar de amar, entendeu? É pura doação, assim. Então, tem que ter realmente... É possível. Mas realmente tem que ter assim, um amadurecimento. Então, mas a que preço, né? Talvez um menor primeiro pequeno passo, né? Que a gente fala na programação neurolinguística, é a parte da consciência, né? De existir o problema. E, num segundo momento, conversar sobre isso, para ver até que ponto daí o relacionamento, seja de casal, de amigo, pai, mãe, sei lá, queira melhorar e amadurecer, porque que vida levar desse jeito, né? Que peso. A vida não é para ser assim, né? Inclusive, exatamente o método que me ensina de produtividade é com tranquilidade. A ideia é a gente viver bem, a gente ser feliz, a gente conseguir fazer as coisas de um jeito leve, ter alguém, né? Levando para cima, né? Porque são duas opções que você tem do teu lado. Ou é balão ou é âncora. Fato. Mas um desapego, a pessoa que sabe praticar o desapego, ela não leva mais como âncora. Entendeu? A pessoa que consegue praticar isso, ela entende aquilo ali como uma situação que ela não tem controle, que a outra pessoa deveria dar conta e que ela um dia vai administrar se ela conseguir, entendeu? E que não cabe a ela resolver os problemas dela. Não quer dizer que ela não se importe com a pessoa, porque ela tá convivendo com a pessoa. Nossa, só isso que realmente é muita evolução para mim. Demanda um super amadurecimento, com certeza. Confesso, não cheguei nesse plano ainda. Né? Nada como a gente sempre ter, assim, novidades na vida, mas... Ai, amiga, sinceramente... Eu já passei nos altos do meu quase meio século. Ai, eu acho tão chique falar isso, gente. Quase meio século de vida. Fala sério. Tem coisas que a gente já opta por não passar, né?
Então, às Aí eu vezes, a dependência, codependência, enfim, a pessoa está na situação, aí é tanto medo do ficar sozinha, ou então de uma situação que não conhece, né? Ou até rechaçar, ser rechaçada em família, amigo, né? Que haja coragem tanto para ficar quanto para sair. Aí verdade. que nem diz, a gente ouve nossos mentores falando, escolha o teu difícil, né? É Escolha o verdade. teu difícil, para que lado que você vai, né? Um dos dois. Mas você estava falando em termos de criança e tal, e eu fiquei pensando em relação à educação das crianças. Por exemplo, é uma forma de, entre aspas, doutrinar uma criança na codependência. Cada vez que ela chora, ela recebe algo. Talvez. Não sei se isso faz sentido. Não, acho Nesse que. sentido, assim, Pode falar, no desculpa. sentido assim de você sempre linkar um comportamento ruim com algo bom. Por exemplo, nesse caso, né, que eu comentei. Eu ficava doente, então eu tinha ajuda. A criança chora, então ela tem colo. Então, chorar ou então ficar doente, eu tenho mais colo da minha mãe. Então, eu me cortar, eu me machucar, eu tenho mais atenção, mais tempo. Faz sentido isso? Deixa eu só dar oi pra Mari. Oi, Mari, tudo bom? Eu acho que não chegar a isso, Ni. Eu, particularmente, em relação às crianças, eu tenho um entendimento de uma educação muito acolhedora, Tá. sabe? Então, eu acho que, assim, chorou, cara, acolhe. Eu não penso que a gente está educando para a pessoa ser dependente, nem nada disso. Eu acho que precisou de alguma coisa, acolhe. Deixou cair, tá tudo certo, vem cá. Não. Eu digo Sabe? aquelas crianças que se Não, jogam eu no entendi. chão, Eu faz entendi, eu birra, sabe? entendi, eu entendi. Mas eu acho que assim, as crianças que se jogam no chão estão querendo dizer alguma coisa que elas não estão querendo processar, Exato. entendeu? Eu sei que dá vontade de esganar, mas assim, eu acho que não. Não, Não, tá. não, Nesse sentido, não. Acho que não não. procede. Tá. Bom, então deixa eu ver aqui o que eu separei de perguntas. A gente falou um pouco de rotina. Gente, alguém já participou, já percebeu na sua vida alguma situação nesse sentido? Digita um aqui. Em relação a pessoas próximas, amigas, aquele sentimento assim, poxa, como é que a pessoa não viu, né? Alguém já percebeu isso? Digita um aqui, se alguém já percebeu isso. A Mari falando, sou dessa linha também. Se eu dou colo para uma amiga que chora, por que não daria para minha filha? É. Exato. Olha, eu vou contar uma. Eu tô de peito aberto aqui, tá? Pode repreender qualquer coisa. Mas aconteceu uma situação assim comigo. Uma amigona minha, anos atrás, estava tendo uma relação absolutamente abusiva com a pessoa. Daquele jeito lá que namorado, que daí fica com ela, leva para casa mais cedo e sai depois com os amigos. Aquela situação que a gente sabe como é que funciona, né? O que acontecia? O cara aprontava, ela me ligava. Aí eu ficava lá, tipo, 3 horas no telefone conversando com ela, tá. No dia seguinte, o cara aprontava, ela me ligava. Mais 3 horas, literalmente, não é força de falar, tá? Terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Chegou uma hora que eu falei, amiga, procura uma terapeuta, eu não sei mais o que te falar, porque assim, tudo como amiga, né? Não sou psicóloga, psicanalista, não sou da área da dependência, codependência, então assim, eu fazia o que estava ao meu alcance enquanto amiga, né? Eu sou da área da produtividade, me pergunta alguma coisa dessa área, me pergunta de planilha, que daí eu dou show. Agora chegou uma hora que eu não sabia mais o que fazer. Nesses casos, assim, de quando que é o limite ou de que forma lidar quando a pessoa você já falou tudo que precisava, já tentou trazer a consciência, né? E a pessoa ou não quer enxergar, ou não enxerga, enfim, tem as questões dela. Como que você orientaria lidar, principalmente com amigas, assim? Manda seguir meu perfil. Tô Falando brincando. nisso, sigam aqui o perfil da Denise, ótimo. E quem não tá me seguindo também segue. Aproveita e manda 3 aviãozinhos aí para quem você acha que vai ser útil essas informações. Ó, a Eu Mari fiquei falou. uma. Eu tenho uma amiga com mãe e ex-marido narcisista. Nossa. Vixe, Maria. E repete o padrão, né? Porque a gente procura exatamente o que a gente foge e cai exatamente aonde a gente achou que faltou atenção, né?
Eu falei sobre isso esses dias. É bem isso aí. Nossa, pobre criatura. Mas eu fico imaginando tu, do jeito que tu é prática, ficar ouvindo a criatura 3 horas, vários dias seguintes, falando sobre a mesma coisa, eu imagino o teu desespero. Eu queria ser empática, né? Tipo, eu não ia falar na primeira, na segunda vez, mas assim, eu fui até o meu limite de conhecimento de amiga, tipo, leiga total no assunto, vendo a situação de fora, e eu tava de mãos amarradas, dá um desespero também, né? Porque você gosta da pessoa, tua amiga tá de confidência. Vamos. Quer me Fazendo banir? confidências. Isso aí. E daí chega, e aí você, claro que depois disso ela não me ligou mais, enfim, a gente teve a amizade interrompida por conta disso, daí depois a gente voltou a falar. Mas é que eu tava num desespero sem saber como ajudar, então era uma coisa assim que a gente não consegue levar a pessoa a uma consciência, me parece, Não, assim. Parece que, não sei, falta algo, né? Eu não sei se eu poderia me explicar melhor, assim, até por mais que eu falasse, não chegava, não processava a informação. não O processa. que Que acontece? é irracional. Primeiro que no momento que ela tá falando contigo, ela não quer saber, ela não quer o resultado, né? Então, ela só tá exercendo o papel de vítima ali, né? Ou colocando o papel dela de vítima, de vítima, de vítima. Por mais que tu fale, como a dependência é irracional, ela não vai processar a informação. Então, tu vai só gastar teu latim, né? Entendi. Ela tá usando da utilidade da dependência para se fazer de vítima. Então, não adianta tu falar nada ali naquele momento, porque ela precisa fazer aquele processo todo, né? Sim. Então, ela só vai se desvincular daquilo ali quando realmente ela chegar no limite e perceber que não tem mais saída aquilo ali, mas é um processo que ela vai ter que passar, Entendi. entendeu? Quando ela chegar no limite de dor dela, porque a dependência é assim, mas eu aguento essa dor mais um pouquinho. Mas eu aguento essa dor mais um pouquinho. Uhum. E o que que acontece? Principalmente nesses processos que tem um abuso, o ciclo do abuso, claro, em uma relação começa com abuso, né? Toda relação começa muito bem, muito Uhum, querida e claro. tal. O abuso, ele vai aumentando com o tempo. Uhum. E o dependente, ele tem muito disso. Então, a prova do meu amor é o tamanho da dor que eu aguento. Então, a dor sempre vai aumentando, porque o abuso vai aumentando à medida que tu suporta, né? Nossa, deu um trovão aqui, não sei se vocês ouviram. Então, Não. a gente tem da vida, a gente tem um relacionamento, a gente tem da vida o tanto que a gente suporta. Então, a gente vai suportando, o mundo vai amassando a gente, até a gente dizer chega. Cabe a gente dizer chega em todas as áreas da nossa vida, inclusive, né? Sim. E o que eu ia dizer? E aí, no momento que ela se chegar no limite dela e que ela vê que efetivamente aquilo ali não tem mais como mudar, porque ela ainda acredita que ele vai mudar, né? Aí ela consegue. Ah, que eu tava falando do ciclo, né? Do ciclo do Isso. abuso. Então, o ciclo vai indo, vai indo, vai indo. Ele tem o pico, né? Que é um maltrato, que é uma traição, sei lá o quê, até uma agressão física, enfim, verbal. E aí depois ele tem um platô. E nesse platô tem um benefício, Certo. né? Seja ficar sem brigar, seja um presente, seja uma trégua, né? Silenciosa. Então, em busca dessa trégua, como ela sabe que em algum momento vai ter essa trégua, ela aguenta, Vai aguentar. Ah, entendi. entende? E o cérebro vicia Sim. na trégua. Tem quem faz as pazes fazendo sexo. Então, entende? E aí, então, a pessoa fica. Eu aguento essa dor porque eu sei que em seguida tem a trégua. Porque ele vai me pedir desculpa de joelho, porque ele vai me trazer um presente, porque eu sei que ele me ama, porque ele, na realidade, ele não vive sem mim. E aí tem todas aquelas narrativas que a gente tem como dependente, Sim. porque ele, no fundo, ele tá errado e ele sabe disso, porque não sei o que, não sei o que. E tem aquela trégua, e aí é isso aí, ativa na área o cérebro de recompensa. É isso aí. A Mari escreveu ali antes também, exato, Exato. ela só percebeu sobre a mãe narcisista quando conseguimos identificar que o até então marido era assim. Hoje ela conseguiu se separar e está feliz com outro relacionamento. Que legal, Mari.
legal, Mari. Feliz, feliz por ela. Amém. Tomara que ela consiga se livrar das características para que ela não acabe adoecendo esse relacionamento, né? Porque a gente tem muito disso, porque como é um padrão, a gente acaba vendo um monstrinho onde não tem. Eu ia falar sobre isso com você, que eu estava estudando dentro da minha metodologia, eu coloco a parte de autoconhecimento também e mentalidade focado na produtividade. E esses dias eu estava estudando e uma das coisas que falaram ali, eu sou dominante e influente, né? E o influente adora novidades, né? Comece, não pare, comece de novo. E o comentário foi assim, que o influente normalmente vai se afastar, no caso de relacionamentos com homens que são tranquilos, que, né, que é um amor sossegado, em paz, porque não tem agitos, não tem... Ai, me reconheci. Aí eu fiquei pensando nas escolhas, né, de adolescente, da época, tipo, quando você tá assim, né, vou com esse, eu vou com ele. Não, nunca foi os da paz, né? E eu comecei a lembrar, falei, puxa, podia ter sido diferente com o fulaninho, era uma paz, depois uma tranquilidade, sabe, assim, tudo... Aí eu entendi. Então, tem esse Legal. cruzamento também da personalidade, né? Aí quando entra tipo, cruzando personalidade com referencial externo, nossa, daí é uma bomba atômica daí, né? A hora que você quer assim, novidade, 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 e daí você entra nesse padrão de querer recompensa. Nossa, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, mas enfim, as fichas caem no momento certo, né? Pra gente dar conta da informação, né? E tem muita questão também da pessoa extrovertida, da introspectiva, né? Sim. Que aí, via de regra, você se atrai pelo oposto, né? E aí isso também dá um super conflito, Sim. né? Sim, sim. Ó, vamos fazer uma pergunta aqui. Quais são os principais desafios enfrentados por quem vive em dependência emocional no dia a dia? Desafios enfrentados por quem vive com dependência. Dependência emocional. Três, sei lá. Assim, a ideia seria assim, a pessoa começar a comparar com a vida dela e ver se tem características que são alertas, assim. Tá. Primeira coisa, a pessoa vive em função do outro, né? Então tem que ter isso em mente, assim. Então a agenda dela é a agenda de preferência do outro. Então, qualquer coisa cai a agenda dela em função do outro, né? Então, ela tem muita ansiedade em função disso, né? Ela tem muito medo de ficar sozinha, de se ver sozinha sem a outra pessoa. Então, o dia a dia dela é muito em relação a isso. Então, ela deixa muitas vezes de fazer uma coisa sozinha porque ela prefere estar com a outra pessoa. Então, acho que essa é a primeira coisa, assim, da rotina diferente que a pessoa dependente tem. Então, é a preferência por estar com a outra pessoa, sem fazer as coisas sozinhas. E isso eu acho que embola um pouco no sentimento, às vezes, de egoísmo, né? Porque se a pessoa pede alguma coisa e você diz não, a pessoa vira para você e fala, você é uma egoísta, você tá pensando em você. Só que a pessoa que quer que você, né, fique em função da sua agenda, está sendo muito mais egoísta, porque ele é o primeiro da lista dele, da agenda dele, e que é a agenda da outra também. Então, esse tipo de questionamento que a gente tem que ter em mente, né? Para perceber, eu acho. Sim, mas a pessoa que vai te acusar de egoísta é porque a gente está numa relação de codependência. Certo. E aí, eu vou te dizer mais. A partir do momento que tu coloca o outro como prioridade, numa relação de dependência, tu vai colocando sempre o outro como prioridade, a outra pessoa também vai se apropriando disso e vai entendendo que ela é sua prioridade. E cada vez mais ela vai exigindo isso também, né? Então vai ficando cada vez mais difícil você se afastar disso, né? Mas a importância da rotina da pessoa que começa a entender que ela tem algum viés de dependência é realmente colocar coisas na sua rotina para ela fazer sozinha, né? Organizar a sua rotina de formas que ela consiga se priorizar, né? Rotinas matinais, onde ela consiga se priorizar, que ela tenha um tempo para ela e que ela, aos poucos, vá entendendo qual é efetivamente o papel de cada um nisso aí. Entendi. Outra coisa que a dependente tem problema também
é que como a dependente tem muita necessidade de controle, porque ela é uma pessoa insegura, porque ela precisa ter ali a sua base, porque ela tem muita insegurança em relação ao outro, porque ela precisa ter o outro para se sentir segura, é quando ela tem alguma agenda feita ou quando tem todo dia mais ou menos esquematizado e surge um imprevisto. Isso bagunça, né? Ou você tem agendado com o seu respectivo e aí surge uma outra situação. Ou ele vai jogar um futebol, ou ele está com uma outra... surge um outro programa que você não está incluída. Isso desestabiliza também uma pessoa dependente. Entendi. Então, em termos de compromisso, assim, né? Então, isso causa muita ansiedade, né? Estar longe da outra pessoa causa muita ansiedade. Gente, então, percebam, olha as características que a Denise está falando aí para vocês perceberem se existe aí na vida de vocês. Fazer o meia-culpa, olhar para o próprio umbigo aí, hein? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, ó. Como uma rotina estruturada, pode ajudar no processo de recuperação de um dependente emocional? Como você enxerga isso? Algumas coisas você comentou, né? Ali fazer uma rotina da manhã, pensando em si mesmo. Mas, a Mari falando, já reconheci algumas pessoas nesse cenário, aprendendo muito com vocês. Obrigada, Mari! Seja bem-vinda, minha amiga. Adorei que você está aqui. Então, uma rotina estruturada, será que fortalece uma pessoa que o Dr. Mário comentou antes, né? De ser feliz com um dependente emocional? Talvez uma estrutura de agenda possa ajudar nesse processo? Sem dúvida, porque também deixa uma rotina estruturada, deixa uma segurança maior, né? A rotina estruturada tem que deixar brecha para eventuais incertezas que aconteçam, porque ela vai ter que aprender a lidar com os imprevistos, né? Aprender a lidar que ela não pode controlar tudo. Então, uma rotina estruturada com essa consciência, com esses espaços onde ela possa lidar com esses imprevistos, porque ela vai se sentir ansiosa, porque os imprevistos vão acontecer, né? Sim. Então, essa rotina, ela efetivamente tranquiliza a mente, né? Baixa o nível de ansiedade. E rotinas que ela possa aprender a lidar com ela, rotinas que priorizem o autocuidado, rotinas aonde ela possa estar se desenvolvendo, se conhecendo, super reforçando a autoestima, porque a gente está falando de total falta de autoestima, né? De se autoprover, digamos assim, né? Porque, além de tudo, a pessoa que tem independência emocional, ela tem dificuldade para escolher uma janta no iFood. Né? Ela depende das coisas mais simples da referência do outro. Sim. Então, a partir do momento que tu tem uma rotina, tu sabe para onde tu vai, tu sabe o que tu quer, as coisas vão começar a se sedimentar na cabeça dessa pessoa. Entendeu? Lembrando, né, gente, que a Dê comentou ali de imprevistos, mas assim, quem tiver dúvida me chama no direct, que eu falo mais da minha mentoria. Mas a gente vai falar assim que os imprevistos são coisas não previstas tratadas como exceção, né? Exceção é exceção, ou seja, se o imprevisto acontece todo dia, ele já não é mais imprevisto, ele é previsto. Então, esses alertas que tem que ter, né? Você estrutura a tua rotina e segue ela, e aí as exceções têm que ser tratadas como exceções. Posso só fazer um comentário, Mi? Fala. A Dilce está nos assistindo aqui, a Dilce MK. A Dilce gravou uma aula especial para as nossas mentoradas aí que entraram na minha mentoria de automaquiagem. Ela entrou aqui, está nos assistindo aqui. Gente, quem curte automaquiagem vai atrás da Dilce ali, gente. Ela que me ajudou quando eu sempre digo, né? Minha filha tinha 2 anos e eu ainda usava roupa de grávida e a cara da derrota, né? E aí a Dilce... daí a Dilce veio aqui em casa, ela nem sabia o que estava acontecendo na minha vida. Eu meio chorando, ela veio e me ajudou a tentar, né? Dar um jeito na cara aqui. Amada. E aí, quando eu fiz a mentoria, eu fui atrás dela e fui atrás da pessoa que me ajudou com a minha vestimenta, né? Sim. E a minha... Aquele visagismo. Mulheres de bom gosto, ela que cuidou que cuida até hoje de mim.
E aí as duas gravaram aulas especiais para as minhas mentoradas, que estão como bônus na minha mentoria. E a Natália também, a Natália que está aí também, gravou Gente, para uma aula só especial. mulheres poderosas Só aqui, mulheres hein? Ó, poderosas. super legal. Uma aula Aproveitando especial de já, alongamento. seguem a gente. Quem já me segue, segue a D também. E pessoal da D, vem, vocês vão aprender muito aqui junto. D, eu vou entrar em uma outra live daqui a pouco às 8 horas, mas ai, tá tão gostoso, a gente vai ter que marcar Menina, outra. voou esse Então, tempo. quase 50 minutos. Oxi, vamos ter que marcar outro. Parte 2, parte 3, parte 4, tem um monte de coisa pra contar ainda. Bora marcar. Agora tu vai no meu para me ajudar, vou ajudar minhas mulheres a se organizarem lá. Vamos sim, vamos sim. Deixa eu ver aqui se tem uma última pergunta que seja mais rapidinha. Vamos ver. Deixa eu ver. É que todas elas vão depender um pouquinho mais tempo. Vamos assim, ó. Eu usei onde que tá? A Mari tá dizendo que não vai perder, ó. Tem que chamar ela. Me chame pra assistir, não perco por nada. Ai, Mari, você é linda. Eu aviso lá no grupo, sim, pode deixar. Pode deixar. Aliás, vamos fazer uma também, né, Mari? Vamos combinar. Tem que fazer. Vamos ver. Qual é a melhor forma? Então, pra gente finalizar aqui. Uma vez que você percebeu que tua amiga, que, enfim, tenha essas características, ou até você tem essas características, né? Ou alguém te falou que você tá com esses pontos que você apontou aí, que a gente tá conversando desde o começo. Qual seria o menor primeiro pequeno passo, assim? Assim, fora seguir você, óbvio. Mas assim, talvez trazer uma autoconsciência, né? Porque assim, a gente conversa com amiga, mas as amigas não têm esse conhecimento, né? Que nem eu comentei com você, eu estava limitada ali, dando suporte, dando apoio por dias e dias, mas não era eficiente, né? Então, o que a gente precisa evitar nessas situações, assim? Da pessoa, quando a pessoa vem falar Isso. e você fica... Pedir ajuda. E você não é da área, você é sua amiga, você vai falar e não vai adiantar. O que fazer? Quando a pessoa vem falar que você percebe que ela tá efetivamente no sufoco, eu acho que você acolhe. Acolhe. A primeira coisa é acolher, ouvir, sem julgamento. Perfeito. Porque a pessoa, efetivamente, ela não consegue enxergar. É irracional, Perfeito. sabe? Então, eu já estive nesse lugar. Eu já atolei o ouvido de muita gente. E a gente não se percebe como vítima. Sim. A gente não se percebe incomodando. E a gente não se percebe como não conseguindo ver aquela situação, entendeu? A gente não percebe que a gente é menos, que a gente está menos porque está naquela situação, que a gente se diminuiu para caber numa situação, que a gente não, que a gente está desfigurada, entendeu? A gente não se vê assim, eu vou chorar. A gente não se vê assim, entendeu? Então a gente não sabe como pedir ajuda, né? Então, falei que eu chorar. Eu quero te abraçar, vem aqui. Então, na verdade, naquele momento que a pessoa tá se fazendo de vítima e tu tá puta da cara com ela, é a forma que ela tá te pedindo ajuda, mas é só aquele jeito que ela tem é só aquela forma que ela tem de fazer isso, porque ela não sabe outra forma. Não tem outra coisa, né? não tem outra ferramenta, então, né? Acolhe, né? Acolhe na medida que tu acha que consegue ouvir. Hoje, uma das minhas mulheres, inclusive, faz horas que eu venho conversando com ela me contou que esse final de semana espiroqueou lá o negócio e o respectivo dela lá partiu para agressão física, inclusive, né? E aí, eu... Quer conversar? Não tô podendo conversar agora. Então, é muito difícil tu entrar nesses detalhes, né? E tem que dar um tempo para a pessoa processar todas essas informações, né? Não adianta a gente acolher e dar um tempo. É útil, assim, porque é um limiar muito... Ai, meu Deus, preciso sair, mas é a mesma coisa. É um limiar muito tênue, assim, né? Vamos supor, né? Você primeiro acolhe, que seria, tipo, o plano emergencial. E como, no caso, a grande maioria de nós somos leigas, né, sobre isso, nós somos amigas, né, em grande parte. Quando você indica um perfil, por exemplo, amiga, ouça esse daqui
isso seria uma forma talvez delicada, ou talvez, não sei a palavra que usar, mas assim, para encaminhar essa pessoa para uma certa consciência inicial, faz sentido, será? Sim, faz sentido, sim, faz sentido. Eu tenho muitas pessoas que vieram pro meu perfil assim, e pessoas que disseram, eu conheci, a fulana tá te seguindo, ela é meu manicure do não sei o que não sei o que daí a chefe dela te indicou para ela, que não sei o que não sei o que, eu digo, senhor. Então, assim, eu acho que faz muito sentido, sabe? Porque a pessoa precisa de um tempo para ir assimilando, para ir entendendo. Eu mesma, depois de procurar terapia, depois de saber o que estava acontecendo na minha casa, eu precisei de 4 meses ouvindo minha terapeuta falar que eu estava com codependência para processar que eu era uma codependente. Entendeu? Então, não assim, aceito, a gente. né? A primeira negação, né? É o ciclo Total. do luto, na verdade, né? É total. É o ciclo do luto. E quando eu me dei conta que eu era uma codependente e que tudo que tinha acontecido me fez falta de ar. Eu senti uma coisa física, entendeu? Eu tive uma taquicardia, sabe? Eu disse, caraca, o que eu fiz da minha vida? Entendeu? Então, assim, a pessoa precisa processar tudo isso. Tem um tempo para que tudo isso leve. Então, assim, é chato ouvir. Ainda mais agora que tu sabe, agora a teoria que tem por trás, putz, tem uma utilidade nisso, ela tá se fazendo de vítima, mas ela não tem essa consciência, porque é irracional. É uma coisa que pensa que a pessoa tá indo contra ela mesma por uma necessidade que não... E assim, a maioria de nós somos assim em algum momento, sabe? Ou fomos ou seremos. Então, assim, infelizmente, não tem o que fazer. Às vezes a gente tem vontade de bater a cabeça da pessoa, abrir e não dá, entendeu? Então, vamos ficar com esses 2 passos emergenciais. Acolher, que ficou bastante nítido na tua fala, essa forma de lidar, né? Ainda mais para leigo. E encaminhar aos poucos, ainda mais agora que a gente tem, né? Instagram, YouTube, uma série de coisas, mas siga o perfil da Denise ali, que aos poucos, de repente, essa tua amiga, esse teu amigo, vão percebendo as nuances e similaridades com a vida, né, dele, de repente, ou dela, e vão procurar ajuda, né? E que nem a Dê falou, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, né? Afinal de contas, são anos e anos e anos, uma repetição de padrão considerada normal. Para você quebrar o padrão é uma coisa que realmente dói também, né? É outro ciclo de luto, né? Dói. Mas a gente vai ter que fazer uma parte 2, tem mais um monte de perguntas aqui, né? Não, vai ter que ser outra parte. Ai, meu Deus, vamos ter que inventar isso, ó. Então, eu vou pedir para você se despedir. Ó, o Jorge ali, Nicole Melém, 8K. Ah, esse aí é segredo, daí eu conto na próxima live o que quer dizer 8K. Só para fazer um suspense. Então, deixa um último recado. Convida o pessoal aí para te seguir. E com certeza vai fazer mais uma. Que daqui a pouco eu vou entrar numa outra live lá do Sérgio Carvalho, lá no YouTube, falando com os afiliados. E convido todos vocês a irem para lá, que é outro assunto. Beijo, professor Pacífico, maravilhoso. Obrigada, Mari. Estamos juntas. Dê, palco é teu aí. Muito obrigada, então. Para quem não me segue ainda, denise.denez. Me sigam, enfim, acompanhem o conteúdo. Tem conteúdo riquíssimo sobre isso, sobre dependência, relacionamento, desenvolvimento pessoal, neurociência e... que precisarem. Assim, ó, essa live eu vou deixar gravado no meu feed, vai ficar gravado no feed da D. Se vocês perceberem esse tipo de coisa, encaminha essa live para a pessoa. É importantíssimo que a gente fique alerta a esses sinais, porque são anos e anos e anos em situações muito ruins, assim, e até tendendo a feminicídio, assassinatos, enfim, né? As coisas tomam proporções que a gente não imagina aonde a gente está entrando quando as coisas começam. Então, encaminhe essa live para quem você perceber as características que a gente falou aqui. E todas são convidadas para a próxima. Fiquem aí ligados no meu Insta e vamos conversando. Dê, um beijo grande, te agradeço muito a confiança. Eu que agradeço, e eu te chamo para a próxima. Vamos lá, bora. Beijo. Te espero lá no meu também. Tá bom. Tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Tami. Tchau, tchau.